Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a falar sobre as minhas últimas leituras, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também deixar aquela curtida e aquele comentário, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Além disso, eu quero lembrar que ficam aqui no box de informações alguns links, tanto de outras redes sociais, como também do meu link da Amazon, que você pode fazer qualquer compra por ele e eu ganho uma pequena comissão, e também o link para entrar no clube de leituras do canal. Então, sem mais delongas, bora lá atualizar as minhas últimas leituras. Vou começar falando sobre o livro Temporada de Caça. Esse livro ele tem autoria e uma representatividade indígena e eu gostei bastante de fazer essa leitura. Aqui vamos conhecer um grupo de amigos que sai para caçar em um local proibido da reserva no último dia da temporada de caça. Eles avistam um grupo de cervos e acabam abatendo esses cervos, e com isso eles começam a ser perseguidos 10 anos depois desse incidente por uma mulher com cabeça de cervo. O terror dentro dessa história, dentro desse livro, é mais na forma do gore do que necessariamente do terror que assusta. Eu não fiquei assustada, vamos dizer assim, com as aparições da mulher da cabeça de cervo, porém, na primeira parte, a gente tem um pouco mais desse suspense. Na segunda parte, nos apresenta novos personagens. Eu não sei se eu consegui me importar tanto assim com eles, e eu acabei gostando mais da primeira parte do que da segunda. E por conta disso, eu acabei dando 4 estrelas para essa leitura, mas com certeza fica sim a minha recomendação de um bom terror e principalmente com a representatividade indígena. No mês de fevereiro, eu também li O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Essa edição, ela é linda, eu ganhei de presente da minha amiga Jaque. Eu estava há muito tempo querendo fazer essa leitura, mas eu não conseguia encaixar na minha TBR, mas dessa vez foi e eu consegui sim fazer essa leitura. Apesar de ser um clássico, eu achei relativamente fácil a escrita e o entendimento dessa história. Aqui nós temos o romance O Que Terá Acontecido com Baby Jane, que é bem curto, e mais 3 contos menores dentro dessa mesma edição. Esse aqui não é um livro de susto, tá? Ele é mais de um livro sobre atmosfera. Aqui vamos estar imersos nessa atmosfera mesmo que o autor criou, onde a gente vai ficar com aquela apreensão se vai acontecer alguma coisa ou não. E foi sim a minha parte favorita da leitura, com toda certeza, e fica aqui a minha recomendação para vocês. Dando sequência nas leituras de fevereiro e ainda nos clássicos, eu também li O Jardim Secreto. Essa leitura aqui eu fiz junto com o grupo de leituras da Dark Side da Agatha. Foi uma experiência bem legal, a gente fez o debate lá dentro, né, do grupo. Eu acho que após o debate eu acabei gostando um pouco ainda mais dessa experiência de leitura e dessa história aqui. Aqui vamos acompanhar a protagonista, a Mary, que após perder os seus pais na Índia para uma doença, ela acaba sendo levada à casa do seu tio. E lá nessa casa ela vai acabar crescendo muito, porque Mary era uma menina extremamente mimada, onde tinha várias pessoas que serviam a ela comida, trocavam as suas roupas. Ela era até um pouco intratante no começo dessa leitura. E lá na casa do seu tio, ela vai conhecer novos amigos, novas pessoas e também descobrir um jardim secreto nos terrenos do seu tio. Essa história ela é principalmente sobre evolução. Eu acho que com toda certeza é a parte mais legal dessa leitura, além de ter personagens incríveis aqui dentro, que nos mostra que mesmo com pouco, nós podemos sim ajudar os outros e fazer o bem. E finalmente eu li o livro Os Testamentos,
que é o livro 2, vamos dizer assim, dessa duologia do Conto da Aia. Com certeza, esse livro daqui foi uma das melhores leituras que eu já fiz no ano de 2023. Eu não esperava, foi uma grata surpresa para mim, porque o primeiro livro, apesar de ter gostado bastante, eu acabei preferindo até a série do que a leitura. O clima que a Margaret cria na primeira leitura é extremamente sufocante, mesmo a personagem andando pelas ruas, a gente sente, sabe, como se ela estivesse presa em um local fechado, bem pequenininho, mas isso foi com toda certeza fora o universo mesmo distópico. O que eu mais gostei na primeira leitura, porém eu achei muito lento o primeiro livro. E acabei dando 4 estrelas para o Conto da Aia lá em 2021. E em 2023, fevereiro, eu fiz essa leitura e com toda certeza eu gostei muito mais do segundo livro do que do primeiro. Para esse livro aqui eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu não conseguia parar de ler, eu acabei devorando essa leitura em poucos dias e ficava mesmo com esse livro na cabeça, sabe? Mesmo quando eu fechava a história, eu ficava com ele na minha cabeça e com toda certeza eu recomendo muito para quem já leu o Conto da Aia, estava com medo de pegar os testamentos, pode pegar sem medo, porque é um livro incrível. No mês de fevereiro eu também fiz uma leitura que foi A Feiticeira e o Caçador de Baleia, que é um livro de ficção histórica. Aqui nessa história vamos acompanhar uma vila de pescadores de baleias, onde eles pescam as baleias para poder transformar em barris de óleo. E bem no início dessa leitura nós já temos um pouco de, vamos dizer, realismo mágico ali, onde uma feiticeira está recebendo seus poderes ao luar e 3 meninas, 3 amigas acabam indo parar nessa praia onde ela está ali fazendo os seus feitiços, vamos chamar assim, e acabam recebendo uma profecia dessa feiticeira que irá mudar as suas vidas. Depois vamos acompanhar essas profecias se concretizando e vamos acompanhar o crescimento dessas meninas se tornando mulheres. E todo o dia a dia nessa vila de pescadores e o surgimento de um monstro, uma baleia que vai chegar ali naquela vila para poder vingar as mortes das baleias por essa vila de pescadores. Com certeza nós temos aqui muito de história, temos um pouco da história dos anos que o Brasil também caçava baleias, que era uma coisa que eu não conhecia. E depois dessa leitura eu acabei pesquisando um pouco e vi que tem muita coisa aqui dentro que aconteceu de verdade, até o formato dos barcos aqui dentro ele é retratado com exatidão, é bem legal isso. E também temos referência a alguns escritores, alguns livros aqui dentro dessa história que eu gostei muito. Também podemos pegar uma referência do próprio História que deu origem ao Moby Dick e com certeza eu recomendo e gostei bastante da experiência de fazer essa leitura. Por último, no mês de fevereiro eu também fiz a leitura do mangá Frankenstein e Outras Histórias do Junji Ito. Eu já falei um pouquinho sobre este livro lá no meu vídeo sobre HQs e mangás, que eu vou deixar linkada aí nos cards, mas eu amei fazer essa leitura. Inclusive esse livro eu ganhei de um inscrito aqui do canal, a Ana. Eu agradeço muito pelo presente, porque foi uma leitura excelente e com certeza entrou nos meus livros favoritos aí do Junji Ito. Neste mangá nós vamos ter a adaptação, vamos dizer assim, da história do Frankenstein nas mãos do Junji Ito, que com certeza me fez gostar ainda mais do clássico que eu já tinha lido.
O Junji Ito, ele deu um final um pouco diferente do que a história original da Mary. E também temos uma parte um pouco mais gore, uma parte um pouco mais macabra e sombria que o Junji Ito adora e nós já conhecemos. Então eu acho que ele fez essa adaptação de forma brilhante, eu amei demais mesmo fazer essa leitura. E também vamos ter outros contos que acontecem no mesmo universo, vamos dizer assim, de horror cósmico, com uma pegada até de ficção científica, que eu também gostei bastante. Para quem viu a adaptação da Netflix, vai notar que um dos episódios de lá da adaptação é de um desses contos aqui, mas que aqui no livro acaba funcionando muito mais do que na adaptação. Porque apesar dessas histórias serem contos, elas são todas conectadas porque são com o mesmo personagem principal. Então, aqui nesse livro, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, de um final e de um enredo que dá base, um conto dá base ao outro, que acaba ficando uma experiência bem melhor. Vou continuar aqui no mangá, porque no mês de março eu também fiz mais uma leitura de um mangá do Junji Ito, que foi Os Contos de Horror da Mimi. Aqui ele adaptou uma série de livros de um autor, outro autor japonês, que eu não vou estar dizendo o nome, porque não tenho pronúncia para isso de japonês, mas vou deixar aqui escrito para vocês. E é uma obra bem famosa, pelo que eu entendi aqui, do Japão, onde tem pequenas histórias bem macabras, vamos dizer assim. E o Junji Ito, ele fez mais uma adaptação de forma muito legal e eu gostei bastante da minha experiência de leitura com esse livro. Como é um livro de contos, é bem comum a gente gostar mais de alguns do que de outros. Foi sim o que aconteceu aqui comigo. Tiveram contos que eu adorei, como o do cemitério e o da porta. Eu gostei bastante desses dois contos, mas tiveram outros que foram muito rápidos, acabaram do nada e deixaram aquela sensação de final em aberto, sabe? E eu não sei se eu gostei necessariamente disso, sabe? Pra mim, essa 1 estrela que eu tirei foi exatamente por isso, por alguns contos acabarem tão em aberto que eu acho que ficou sim faltando um pouco mais. Mas é uma ótima experiência, eu li esse livro em uma tarde e eu amo Junji Ito e com certeza eu recomendo sim a vocês, porém eu não acho que é uma boa porta de entrada para o autor, porque aqui vamos ter uma adaptação de outra história, né, de um outro livro pelo Junji Ito. Então eu recomendo sim muito mais o próprio Frankenstein, porque temos também ali outros contos de autoria do Junji Ito, e também o próprio Uzumaki, que com certeza é um livro que eu sempre vou recomendar para quem quiser começar o Junji Ito. No mês de março eu fiz a leitura de Sobreviventes, que foi um livro que eu recebi da editora Record. Foi uma leitura que depois de eu terminar, eu revi a história em minha cabeça e acabei gostando mais do que durante a leitura, vamos dizer assim. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, porque ele não é um thriller, ele é na realidade um drama familiar e tem uma pitada de mistério ali no meio da história. Eu com certeza fui para essa história achando que eu iria encontrar um thriller, mas ele tem sim uma escrita bem mais lenta, onde ele vai contar detalhe por detalhe, acontecimento por acontecimento, de cada conflito dentro dessa família. No primeiro capítulo, nós já temos uma briga com um reencontro de 3 irmãos que, ao perder a sua mãe, vai levar as cinzas dela para uma casa no lago onde eles viviam na sua infância. Então, a todo momento, nós vamos ter capítulos no presente,
e capítulos no passado, mostrando ali alguns acontecimentos bem bizarros da sua infância. Bizarro, quando eu falo, não é necessariamente pro suspense nem pro terror, é porque não vemos amor, vamos dizer assim, entre os membros dessa família. É extremamente problemática, é extremamente cheia de conflitos e pessoas estranhas dentro dessa família. E o final me surpreendeu, sim, foi uma surpresa mesmo, eu não esperava por esse plot. Eu gostei da experiência da leitura e com certeza eu vou ficar de olho para ler outras coisas do autor, porque uma das coisas que eu mais gostei nessa leitura foi o artifício que ele usou dos capítulos no presente serem em ordem cronológica inversa. Nós começamos na meia-noite e vamos no capítulo seguinte estar nas 11 horas, depois nas 10, nas 9 e assim até o dia anterior, onde a gente vai ter mais descobertas chegando ali no final. Então, para quem gosta de um drama familiar, acredito sim que pode gostar bastante dessa história, mas sabendo que é sim uma leitura um pouco mais lenta e um pouco mais densa. No mês de março, eu tive a minha primeira experiência lendo em inglês pelo app Tapas, com dicas da Paty, que eu vou deixar o canal dela aqui nos links. E foi o livro Fangs, que é o livro Mordida, que lançou aqui no Brasil, que eu já tinha feito, na realidade, a leitura desse livro no ano passado, mas eu reli junto com o Arthur em inglês dessa vez, e foi uma experiência muito, muito legal. Eu acho que esse livro é um ótimo livro para iniciantes no ler inglês, porque o meu grau de inglês é assim, nada, muito, muito básico, e eu consegui sim fazer essa leitura de forma bem tranquila, tendo que recorrer ao tradutor em poucas palavras. Então fica aqui minha recomendação para vocês irem ver o vídeo de lá da Paty, que tem várias dicas de como começar a ler inglês, e também a minha dica para quem é iniciante no inglês, conferir esse livro aqui, porque ele é em forma de tirinhas entre um romance de uma vampira com um lobisomem, cheio de piadas ácidas, que com certeza eu amei demais fazer essa leitura. Um livro que eu fiquei na realidade devendo do mês de fevereiro, a gente começou a fazer essa leitura no mês de fevereiro e terminou no mês de março, foi o livro Quatro Estações, que é um livro de contos e novelas do Stephen King. Essa leitura, ela foi lenta, bem mais lenta do que o normal, vamos dizer assim. É um livro onde o King, ele tá no ápice do prolixo, ele tá extremamente prolixo nesse livro, ele descreve muito tudo. E isso eu acredito que me atrapalhou um pouquinho, mesmo gostando desse lado do King, de descrever. Eu acho que aqui dentro dessas novelas eu não consegui aproveitar tanto assim e comprar tanto mesmo a ideia, vamos dizer assim, dos contos. Eu amei a primeira novela, que, perdoem a pronúncia, mas é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Eu amei essa novela, ela, pra mim, com certeza é a minha favorita do livro. Essa mesma novela foi a que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade. É uma fuga da prisão da própria Shawshank e eu gostei muito, muito mesmo dessa história. Pra mim ela é 5 estrelas. Para o livro como um todo, 4 estações, eu acabei dando 4 estrelas. Mas com certeza não é um dos livros de novelas que entrou aí no meu favoritos do autor. Com certeza eu prefiro muito mais o Escuridão Total Sem Estrelas do que o Quatro Estações. Finalmente eu fiz a leitura da República do Dragão, que é o livro 2 da trilogia do Guerra da Papoula. Eu não vou falar a sinopse porque é spoiler para quem ainda não leu Guerra da Papoula.
Mas eu vou deixar aqui a minha super recomendação sobre esse livro, porque eu amei demais essa leitura. Eu fiz um vlog de leituras, tanto do República do Dragão, do finalzinho do Quatro Estações e também do Fênix, que foi minha primeira leitura em inglês. E eu ainda não soltei para vocês, eu acho que esse vídeo de leituras do mês vai sair um pouco antes do que o vlog, mas fiquem de olho, ativa o sininho para poder, assim que eu postar o vlog, vocês ficarem sabendo e correr lá para conferir um pouco mais do que eu achei sobre essa leitura. Esse mês eu também fiz a leitura da Balada do Black Tom. É um livro onde tem uma releitura de um conto de H.P. Lovecraft, que é extremamente racista, xenofóbica, e nesse livro o autor ele acabou trazendo o racismo mesmo presente, uma representatividade negra dentro desse livro, muito legal, e lógico, uma crítica social e uma crítica ao racismo presente nas obras do Lovecraft. Eu ainda não tinha tido contato com a escrita do Lovecraft, mas nessa edição da Morro Branco, lá no final, tem o conto original, que é Horror em Red Hook, e sendo muito sincera, eu não gostei. Achei extremamente enrolado, achei muito racista, xenofóbico, é assim, inacreditável até. E com certeza isso me fez enxergar com outros olhos. E não sei se eu vou dar uma outra chance, não sei se eu vou fazer outras leituras do Lovecraft. Mas, apesar disso, eu gostei muito da releitura que o Victor fez. E com certeza é um livro excelente, que eu indico para todo mundo. Eu acabei dando 4 estrelas, não levei em consideração o conto do Lovecraft, tá? Levei em consideração só o livro mesmo, A Balada do Black Tom, para dar a nota. Eu não achei justo despontuar o livro por conta do conto do Lovecraft, tá? Que pra mim eu não gostei, eu daria 1 estrela, meia estrela. O Victor, ele conseguiu reverter isso e fazer um livro muito melhor, com mais camadas, onde um músico negro, ele é convidado para tocar na casa de um senhor branco que o encontra ali pela rua. E ali nós vamos ter alguns mistérios, alguns envolvimentos com monstros. E eu gostei bastante mesmo, principalmente do próprio racismo retratado nessa história. E com certeza eu indico sim para todo mundo, principalmente para os amantes do terror. Por fim, também quero falar sobre a minha experiência, primeira leitura dessa série de detetives super famosa, que é o Sherlock Holmes, que eu li Um Estudo em Vermelho agora em março. Aqui nós temos o primeiro caso do Sherlock junto com o seu amigo Dr. Watson. Vamos ver como eles se conheceram e se tornaram colegas de quarto. Eu acho que isso foi muito legal de ver e com certeza foi a minha melhor escolha de começar essa série, começar pelo primeiro livro. Ele é bem curtinho, eu li em 2 dias, porque eu achei a escrita um pouco mais lenta, um pouco mais arrastada e acabei parando na parte 1 e no outro dia eu dei sequência à parte 2. A parte 1 nós temos o caso em si, na parte 2 voltamos um pouco no passado para acompanhar o criminoso, para ele contar a história, o porquê que ele cometeu esses crimes. E eu vou confessar que eu fiquei bem confusa com essa volta. O autor ele não dá nenhum aviso de onde estamos e eu acabei dando 3 estrelas e meia para essa história por essa confusão e também por achar a escrita um pouco arrastada. Na história do Sherlock, nós não temos o leitor como protagonista, que é uma coisa que eu gosto muito no suspense, onde nós, como leitores, conseguimos também nos envolver nos crimes, pegar as pistas e no final a gente desvenda aquele caso junto com o detetive. Mas eu amo a adaptação,
Eu gosto muito de verdade mesmo da adaptação, principalmente da série. E com certeza eu vou continuar fazendo as leituras do Sherlock Holmes, por quem sabe, como esse é o primeiro livro, os outros eu não gosto ainda mais. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro e do mês de março. Deixe aqui nos comentários se vocês leram algum desses livros ou querem ler algum desses livros. E por favor, não esquece de deixar aquela curtida, porque isso ajuda demais mesmo ao vídeo ter mais visualizações e atingir ainda mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.